Fala pessoal, Gabriel Alarcon aqui e nesse vídeo a gente vai estar falando de configuração de notebook, desktop e alguns problemas que aconteceram recentemente com a gente. Sim, com a gente, meros mortais, acontece esse tipo de problema, por exemplo, que é morrer o HD, tá? Mas depois da vinheta a gente vai estar falando um pouquinho desse procedimento. Então, voltando aqui, vocês estão vendo aqui que eu estou com o meu notebook. Eu tenho um notebook da série Acer Nitro 5 Gamer para eu poder estar desenhando os casos de Exocad, tá? Recentemente, né, como ele é um computador mais antigo, né, acredito eu que eu tenho ele já faz uns 3 anos. Então, basicamente, na semana passada a gente estava gravando um vídeo justamente para o canal e o que aconteceu? Ele morreu, verdade. Não deu tela azul nem nada, mas ele deu um overflow, deu um superaquecimento no HD. E aqui o nosso HD SATA, do tipo SATA, eu vou estar explicando tudo isso para vocês, a diferença de cada componente de computador. Infelizmente esse HD eu perdi tudo que eu tinha aqui dentro, tá? Então, perdi os trabalhos que eu tinha, então para não acontecer isso com você, a gente vai estar falando de configuração de notebook e de desktop, tá? Eu vou falar agora de configuração de desktop, do que você precisa basicamente, eu vou estar explicando cada componente passo a passo com você, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que saber é que se você for comprar um notebook, a gente sempre recomenda os notebooks de games, porque eles têm performance de memória RAM, de placa de vídeo, de armazenamento e de tudo mais, e eles não superaquecem. Então eu vou estar falando primeiro do componente do processador, para você entender o que é a função do processador. O processador, ele é o cérebro do notebook, ele é o cérebro do seu desktop. Ele que vai dar a comanda de entrada e saída de arquivos, né? Então, quando você tem um bom processamento de dados, por isso o nome de processamento de dados, quanto maior o número, melhor vai ser. Então, a gente tem da família Core e da família Intel, que seria o Core i3, Core i5 e Core i7. Eu vou estar colocando aqui, mais ou menos aqui, cada um deles. Então, obviamente, e temos o Core i9, né? Só que ele é bem caro, né? Então, assim, eu sempre recomendo o Core i7 para a gente estar trabalhando aqui para processamento de dados. Depois a gente vai falar de memória RAM. O que a memória RAM vai implicar no seu desktop ou no seu notebook? A memória RAM tem por responsabilidade de, quando você abre um aplicativo, manter esse aplicativo aberto na sua barra de tarefas, onde fica embaixo na tela inferior do seu notebook, tá? Então a memória RAM, no meu caso, eu tenho um outro notebook com 8 GB, eu vou estar colocando aqui o vídeo. Olha só o que acontece com o meu notebook, ele fica obsoleto, porque ele só está com 8 GB de RAM. Então aí no caso eu carrego o Exocad, eu carrego o Google, eu carrego o e-mail, eu carrego o Facebook, eu carrego downloads que eu faço com malhas de STL. Que acontece? Do nada, para ele não superaquecer, ele fecha as pastas, ele vai fechando tudo que está superaquecendo e ele vai fechar. Então, o ideal é você estar usando 16 GB de RAM. Com isso, você vai estar protegendo o seu notebook e o seu desktop. Mas eu vou falar, não, mas eu consigo usar. Sim, a gente consegue usar, mas para evitar esses tipos de problemas, como no vídeo que foi colocado aqui em cima para vocês, precisam usar 16 GB de RAM, tá? Vamos falar agora, né, de HDs para armazenamento do que vocês estão fazendo. Então, esse aqui é do tipo SATA, ou seja, ele é mais lento na resposta de cliques, né? Qualquer coisa que você for fazer, ele vai demorar um pouquinho mais. E como eu já estava mudando, eu acabei colocando o SSD. Lembrando que cada SSD é diferente. Então, esse aqui, ele foi feito para ser colocado no notebook da Acer Nitro 5, tá? Aqui só para você dar um close, melhor. Valeu, operador. Muito obrigado.
Então ele vai fazer. Aqui a gente tem 1 TB, tá, de armazenamento. Isso é muito, isso é pouco, dependendo do seu fluxo, às vezes chega a ser pouco, porque a cada estéreo enviado, a cada estéreo gerado, ele vai dar em torno aí de 22 megabytes, 32 megabytes, dependendo do plan e do tipo, é bem complicado. Então, vocês agora sabem o que é HD. A gente vai estar falando da placa de vídeo agora, que ela é muito importante, tá? Ela vai performar basicamente em tudo que é modelação 3D. Ela que vai te ajudar a você desenhar no Exocad, a você trabalhar com impressão 3D ou até mesmo você estar fresando seus casos. Ele vai ajudar e vai performar da melhor forma. Então, o que a gente vai usar aqui é da NVIDIA GTX GeForce. São as melhores placas para esse tipo de trabalho, tá? Então, sim, o que aconteceu no meu caso? Morreu o notebook, beleza, mandei para o técnico falou que acabou o HD, não tinha o que fazer e trocamos. No caso, eu perdi tudo, sim, realmente, perdemos tudo, falha nossa. Tem alguns backups em outro HD externo? Sim, eu tenho alguns backups. E agora a gente vai fazer as novas instalações dos programas que a gente tem aqui no notebook e assim por diante a gente vai indo. Então, a dica que eu vou dar para vocês agora no final, ó, pega a dica. Tá no final de ano, você já está de férias do laboratório e ou da clínica, bota os notebooks, tanto o notebook quanto o desktop, para fazer a limpeza preventiva. Eu vou estar colocando aqui para vocês, tem umas fotos de como estavam os coolers, com muita poeira, com muita sujeira, e isso superaqueceu o meu notebook. Então, passou-se um ano, leva para fazer, como vai estar de férias, leva para o técnico vai fazer aquela limpeza para você. Lembrando que o notebook ele tem parafusos pequenos, então o próprio técnico já tem tudo preparado para fazer. É mais fácil mandar para o técnico do que a gente tentar fazer por a gente. Porque se você perder parafuso, você abrir e depois não conseguir colocar, aí o preço ele vai ser dobrado. Então tem um técnico de confiança, sempre é importante, né? Porque a gente nunca sabe como é que está o mercado. Tem um técnico de confiança e para que não aconteça isso, o que aconteceu comigo, você vai estar preventivo. E outra coisa, faça backup dos seus trabalhos, faça backup do que você tem. Tem um HD externo, eu tenho um HD externo, comprei mais outro HD externo SSD para estar colocando os meus trabalhos. Eu posso estar colocando Exocad direto nesses HDs externos, e aí dessa maneira você não tem problema. Se der tela azul, tela preta ou morrer, você está com seus trabalhos salvos. Então, deixem nos comentários quais os notebooks e PCs que vocês usam. E aí é isso aí, galera. Muito obrigado e vamos exocadear, galera. A few inches later. Eu quero te convidar a você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa estar recebendo todas as informações de vídeos novos. A gente vai estar tentar postando ao máximo bastante conteúdo para vocês explodir no fluxo digital. Então, bora se inscrever, galera.